Fala pessoal, e esse áudio do Massis, né, presidente do São Paulo? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Então antes eu vou pedir para você deixar o seu like aí, se você gostar ou não gostar do conteúdo. Fique à vontade também para discordar nos comentários, se inscreva no canal, mande sugestões, enfim, a gente está aqui para falar sobre futebol e vamos nessa, né? Só que hoje o torcedor do São Paulo já amanheceu com a cabeça quente, a derrota para o Clássico foi uma derrota acachapante, com o time jogando muito mal. E o torcedor do São Paulo sabe que poderia ter sido muito mais para o Corinthians. E o que acontece é que o blog do São Paulo soltou uma matéria, o blog do São Paulo, estou dando os créditos aqui, que é escrito pelo Alexandre Zanqueta. Me desculpe se eu errei a pronúncia do sobrenome, tá, Alexandre? Mas estou dando crédito aqui. Saiu uma nota aqui, uma matéria falando de um áudio que o Massis, presidente do São Paulo, teria enviado para um dos seus aliados pós-jogo contra o Corinthians. E nesse áudio a gente vai analisar muita coisa aqui que ele falou e a gente vai começar por partes, porque eu acho que tem coisas que são importantes um presidente falar, mas não dessa maneira. É importante o presidente se reunir com a imprensa, falar para o torcedor numa coletiva de imprensa, não ficar tratando desses assuntos somente de maneira interna, e outras que expõem a falta de qualidade de trabalho da diretoria do São Paulo, diretoria essa que o Massis também faz parte, e da gestão anterior ele também faz parte. E numa coletiva de imprensa, além do desabafo, ele também seria questionado sobre alguns pontos aqui. Então, no áudio, ele fala: escuta, nós não temos condição de contratar, nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Será que vocês não entendem que nós pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim, não temos dinheiro. E ninguém pensa, eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se nós chegarmos em 6º lugar do campeonato, vai ser ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma. Ele usa aqui a palavra porra, né? Infelizmente. E ele diz, não é assim, eu não vou trocar ninguém. É bom que você saiba, eu não vou trocar ninguém, não vou pagar mais multa. Eu estou pagando multa lá atrás. Estou pagando multa do Dorival Júnior, estou pagando do Zubeldia, que eu não tenho nada com isso. Paguei a multa do Crespo da primeira passagem. Está sobrando tudo para mim, não tem dinheiro. Enfim, tem uma outra parte aqui no final, mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer para o Massis e para qualquer presidente de um time de futebol, seja no Brasil ou qualquer outro, isso que você fez aqui, Massis, e vocês presidentes estão vendo, é o que a gente espera de você, presidente, quando você assume o nosso clube. E aqui eu não estou falando só de São Paulo, qualquer presidente. A sinceridade, a honestidade, no seu primeiro dia de trabalho. Se o cenário está ruim, vá lá e fale para nós. Se o cenário está bom, vá lá e fale para nós. Se o cenário está maravilhoso, vá lá e também fale para nós. Mas trabalhe com a honestidade, a sinceridade. Massis, era isso que você tinha que ter falado no seu primeiro dia assim que você assumiu a presidência do São Paulo, depois da queda do Júlio Casares. Eu duvido que algum torcedor do São Paulo que está aqui acompanhando esse vídeo, e os torcedores do São Paulo espalhados pelo Brasil e pelo mundo, te criticariam por isso. Pelo contrário, eu acredito que o torcedor ia falar, enfim, um presidente que está sendo honesto conosco, está falando da real situação do clube. O que de fato a gente pode esperar. Porque quando você assume a presidência, de um clube como o São Paulo, você precisa saber que você está lidando com a paixão de milhões de torcedores. E eles depositam em você essa confiança. A palavra honestidade, tem que estar com o ser humano sempre, né? Mas parece que é uma tarefa difícil. Massis, era só você ter falado isso no seu primeiro dia como presidente. Ter reunido a imprensa, feito uma live no canal do São Paulo e jogar limpo. Falar do cenário. Se esse é o cenário, por que você não fez isso? E aí eu começo com outros questionamentos. Se tivéssemos essa coletiva de imprensa realizada pelo Massis, eu falaria para ele, né, na minha primeira pergunta, poxa, Massis, você era o vice-presidente, você não tinha acesso a essas dívidas? A esse problema que acarreta o São Paulo em todas as esferas?
essas demissões de treinadores, que são treinadores da gestão Júlio Casares, que Maciz era o vice-presidente. Então era isso? O São Paulo vivia num conchavo em que alguns integrantes da diretoria e membros do conselho não têm acesso a nada? Então eu vou dizer, meus amigos, vocês estão piores do que muitos torcedores aqui, que estão distantes, que não recebem uma palavra sequer sobre o time faz muito tempo. Eu perguntaria para o Maciz, você não sabia dessas dívidas? Desses acordos? Dos pagamentos atrasados? E se você sabia, por que você não falou no primeiro dia que você assumiu? Agora, com esse áudio, fica claro que todos os dias nós vemos no São Paulo, isso pode ser em muitos clubes de futebol também, um verdadeiro teatro. Teatro. Porque no fundo o dia a dia é péssimo, é horroroso, a gestão é horrorosa. Por mais que saibamos que a situação do São Paulo é muito crítica, o Maciz perdeu a grande chance de ter a honestidade com o torcedor. E isso, convenhamos, não é uma tarefa difícil. Convenhamos, no dia que ele foi nomeado como presidente, ele tinha todas alternativas possíveis para estar muito bem pautado e falar com o torcedor. E vamos lá também, né? Torcedor de São Paulo, você sabe que a situação é complicada. O que ele falou aqui no áudio não surpreende ninguém. O que ele externou aqui no áudio não surpreende nenhum torcedor do São Paulo. Todo mundo já imaginava, todo mundo já sabia que essa era a real situação do clube. Então agora, Maciz, venha a público, faça uma coletiva de imprensa, fala sobre esse áudio. Eu vou entender o seu desabafo, eu vou entender. Seja honesto com o torcedor do São Paulo. Fale tudo o que está acontecendo. Só que também dê espaço para perguntas. Se nós estamos com essa dívida, por que você demitiu o Crespo? Se você não pode demitir ninguém. Quem é que fez você então demitir o Crespo? Foi o Rui Costa? Foi outra pessoa? Realmente o trabalho estava tão ruim assim? E se financeiramente ia trazer mais um déficit, por que demiti-lo? Por que contratar o Roger Machado assim, dessa maneira? Responda. Já que você mandou esse áudio que vazou, vá a público, converse com o torcedor do São Paulo e responda também os questionamentos. Você é presidente de um dos maiores clubes de futebol do mundo. E você precisa responder as perguntas. Você precisa falar com o torcedor e falar a verdade, a realidade. É claro que agora fica ainda mais fácil para o torcedor do São Paulo compreender que terminar no G4 seria uma glória. Fazer um bom campeonato brasileiro seria muito bom. Avançar na Copa Sul-Americana seria maravilhoso. Copa do Brasil, então, nem se fala. Mas jogar com a verdade é muito melhor. Maciz, você ainda tem a oportunidade de jogar limpo e o torcedor do São Paulo ver esse problema, abraçar ainda mais o seu time, que é algo que ele já faz, e tentar até te ajudar. É agora, é a hora. É pedir desculpas, não falei a verdade. Essa é a situação. Errei, acertei, tô tentando. Joga limpo. É o que o torcedor espera desde o primeiro dia que você assumiu o comando do São Paulo. É o que o torcedor de futebol espera desde o primeiro dia que o presidente escolhido, eleito, para comandar o seu time, faça. Não tapar o sol com a peneira, como tem sido feito.